Era um lindo dia ensolarado e muitas pessoas estavam reunidas ao redor de Jesus. Todo mundo queria ouvir o que ele tinha a dizer, porque suas palavras eram cheias de sabedoria, amor e verdade. Homens, mulheres, crianças, todos prestavam atenção em cada palavra. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. No meio da multidão, surgiu um homem muito importante. Ele era um mestre da lei, ou seja, alguém que estudava muito as escrituras sagradas e conhecia todas as leis que Deus tinha dado ao povo de Israel. Ele sabia bastante, mas tinha uma dúvida no coração. Ou talvez, queria testar Jesus para ver o que ele responderia. Com passos firmes, ele se aproximou de Jesus, levantou a mão e perguntou em voz alta: Mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? As pessoas ficaram em silêncio. Era uma pergunta muito séria. A vida eterna é o maior presente que alguém pode receber. Viver com Deus para sempre. Todos queriam saber o que Jesus responderia. Mas Jesus, como sempre fazia, respondeu com outra pergunta. Ele olhou com calma e sabedoria para o homem e disse: O que está escrito na lei? O que você lê nela? O mestre da lei pensou um pouquinho e respondeu com segurança: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as forças e com todo o entendimento. E também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus sorriu e disse: Muito bem, você respondeu certo. Faça isso, e viverá. Mas o homem não ficou satisfeito. Ele queria se mostrar ainda mais esperto. Então fez outra pergunta: Mas quem é o meu próximo? Essa pergunta era muito importante, porque muitas pessoas naquela época achavam que o próximo era apenas alguém da mesma cidade, do mesmo povo ou da mesma religião. Será que era isso mesmo que Deus queria? As crianças que ouviam ficaram com os olhinhos arregalados, e os adultos se inclinaram para frente. Todos esperavam ansiosos pela resposta de Jesus. E foi então que Jesus começou a contar uma história que ninguém jamais esqueceria: a parábola do bom samaritano. Jesus olhou nos olhos daquele mestre da lei e, com muita sabedoria, começou a contar uma história que ninguém ali esqueceria. Ele disse: certo homem estava fazendo uma viagem. Ele estava indo de Jerusalém para Jericó. As pessoas logo imaginaram: essa estrada é perigosa, porque todo mundo naquela região sabia que o caminho entre Jerusalém e Jericó era cheio de pedras, curvas e montanhas. Era uma estrada longa e deserta, onde não havia quase ninguém por perto. E infelizmente, muitos ladrões se escondiam por lá. O homem da história talvez fosse um comerciante ou alguém voltando de uma visita à cidade. Ele caminhava com calma, olhando o caminho, talvez até assobiando uma canção para se distrair. Trazia consigo algumas moedas, uma bolsa e suas roupas. Mas de repente, algo terrível aconteceu. Do meio dos arbustos saltaram ladrões. Eles eram homens maus, com os rostos cobertos e olhos cheios de maldade. Eles cercaram o viajante, não lhe deram tempo nem para fugir ou gritar. Eles o derrubaram no chão, o agrediram com força, roubaram tudo que ele tinha: suas moedas, sua bolsa, suas sandálias, até suas roupas. E depois de tudo isso, o deixaram ali caído, ferido e sozinho, como se sua vida não tivesse valor. O homem estava tão machucado que mal conseguia se mover. Seu corpo estava coberto de feridas, o rosto estava sujo de poeira e sangue, e ele mal conseguia abrir os olhos. Não havia ninguém por perto, nenhuma alma viva, só ele, e o silêncio da estrada deserta. As crianças que ouviam a história de Jesus talvez apertassem as mãos dos pais, tristes com aquele momento. Os adultos ficavam imaginando se alguém passaria por ali e ajudaria aquele pobre homem. Jesus, com calma e firmeza, continuou a história. O homem ficou ali, quase morto, caído no chão. E agora?
Quem viria por aquele caminho? Quem teria coragem de parar e ajudar? Essa era a pergunta que todos queriam ver respondida. E Jesus estava prestes a surpreender a todos. O homem, ferido, continuava deitado no chão, quase sem forças. Seu corpo doía, e ele mal conseguia mexer os braços. Mas, mesmo assim, ele ainda tinha esperança. Esperança de que alguém, qualquer pessoa, passasse por ali e o ajudasse. E então, lá longe, ele viu uma silhueta se aproximando. Alguém estava vindo pelo caminho empoeirado. Com esforço, ele tentou erguer um pouco a cabeça. Quem era? Era um sacerdote. Isso mesmo, um homem muito importante, que servia no templo de Deus. Ele conhecia bem as leis de Deus, falava sobre o amor e ensinava ao povo. O coração do homem ferido até bateu mais rápido. Ufa, agora estou salvo. Ele vai me ajudar. O sacerdote vinha caminhando, talvez indo para uma reunião ou voltando de uma cerimônia no templo. Quando ele viu o homem caído, ele chegou bem perto, mas então, olhou de um lado, olhou do outro, e continuou andando. Ele não parou, ele não ajudou. O sacerdote talvez tenha pensado: estou com pressa, não posso me sujar. Esse homem pode até estar morto, mas o que ele não fez foi o mais triste. Ele não teve compaixão. Ele viu o sofrimento e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. O homem ferido ficou desapontado. Suas forças estavam acabando. Será que ninguém iria ajudar? Mas, algum tempo depois, outra pessoa apareceu no caminho. Era um levita. Os levitas também serviam no templo. Eles ajudavam nas músicas, nas orações, nas ofertas. Eram homens de Deus. O coração do homem machucado bateu mais uma vez com esperança. Talvez agora. Agora sim alguém vai parar por mim. O levita se aproximou, viu o homem, talvez até franziu a testa e pensou: que situação complicada. Mas então, o levita também passou direto. Sim, ele também foi embora sem ajudar. O silêncio voltou à estrada. O vento soprou. Devagar, o homem continuava ali, sozinho, ferido e esquecido. Jesus fez uma pausa na história. As pessoas que o ouviam estavam espantadas. Dois homens que diziam amar a Deus, o sacerdote e o levita, viram alguém sofrendo e escolheram não ajudar. Mas a história ainda não tinha acabado. Algo inesperado estava para acontecer. Algo que mostraria o verdadeiro significado do amor ao próximo. O homem ferido continuava deitado no chão. O sol estava quente, o caminho seguia silencioso, e ninguém ainda havia parado para ajudá-lo. Mas, de repente, lá no horizonte, algo se moveu. Era outro viajante. Ele vinha montado em seu animal, provavelmente um jumento ou um burrinho, seguindo o mesmo caminho de Jerusalém para Jericó. Quem era esse homem? Jesus disse: então veio um samaritano. As pessoas que ouviam a história ficaram surpresas. Os samaritanos eram de um povo que os judeus não gostavam muito. Havia uma velha briga entre eles. Os judeus achavam que os samaritanos eram diferentes, errados, e por isso evitavam até conversar com eles. Mas Jesus estava prestes a ensinar algo muito importante. Aquele samaritano, ao ver de longe um corpo caído na estrada, não desviou os olhos. Ele não apressou o passo para fugir, nem fingiu que não viu. Ele parou. Ele desceu do seu animal. Foi até o homem machucado, e quando olhou mais de perto, seu coração se encheu de algo muito especial, compaixão. Ele não quis saber de onde aquele homem vinha, ou se ele era judeu ou não. Tudo que ele viu foi um ser humano, ferido, precisando de ajuda. Então, o samaritano ajoelhou-se ao lado dele, pegou seu próprio azeite e vinho, que na época eram usados como remédios, e limpou as feridas daquele homem com cuidado. Depois, enfaixou cada machucado com tiras de tecido que ele mesmo rasgou de suas roupas. E não parou por aí. Ele pegou o homem com toda delicadeza e colocou-o em cima do seu animal, mesmo que isso significasse ele próprio ter que caminhar o resto do caminho a pé. O samaritano então levou o homem até uma hospedaria como se fosse uma pousada, e lá, ele continuou cuidando dele com muito carinho. Deu comida, água e repouso. Não foi embora logo depois.
Ele ficou ali, garantindo que aquele homem ferido estivesse seguro e bem tratado. No dia seguinte, antes de seguir viagem, o samaritano chamou o dono da hospedaria. Tirou 2 moedas de prata e disse: "Tome, cuide dele para mim. E se você gastar mais do que isso, eu vou pagar tudo quando voltar." Uau, que gesto lindo! Ele não só ajudou, ele foi além, mostrando um amor verdadeiro, sem esperar nada em troca. Enquanto Jesus contava essa parte da história, os olhos das pessoas estavam brilhando. A lição estava clara: o coração bondoso não depende de religião, aparência ou lugar de nascimento, mas sim de amor ao próximo. Jesus terminou a história. Todos na multidão estavam em silêncio, pensando. Até as crianças estavam com os olhinhos arregalados, imaginando o samaritano cuidando do homem machucado com tanto amor. Então, com voz calma e cheia de sabedoria, Jesus olhou para o mestre da lei, aquele que tinha feito a pergunta lá no começo, e disse: "Agora me diga, qual desses 3 homens foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões?" O mestre da lei, que até então queria mostrar que sabia tudo, ficou pensativo. Ele percebeu que a resposta era simples, mas muito poderosa. Com sinceridade, ele respondeu: "Foi aquele que teve misericórdia dele." Sim, ele entendeu, não foi o sacerdote, nem o levita. Foi o samaritano, aquele que ninguém esperava, que mostrou o que realmente significa amar o próximo. Então Jesus, com um sorriso cheio de amor, disse: "Vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo." Essas palavras de Jesus eram como uma sementinha plantada no coração de todos que ouviram. Ele estava ensinando que o verdadeiro próximo não é apenas um amigo, um vizinho ou alguém da nossa família, mas qualquer pessoa que precisa da nossa ajuda. Pode ser alguém diferente de você. Pode ser alguém que você nunca viu antes. Pode ser alguém que está triste, machucado ou sozinho. E sabe o que Jesus quer? Que a gente seja como bom samaritano. Que a gente pare para ajudar. Que tenha um coração bondoso e que ame as pessoas, mesmo que elas sejam diferentes de nós.